Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer a prova junto com vocês. Aproveitar aí para esclarecer dúvidas, né? Então, a primeira questão, ela falava de uma partícula de dimensões expressíveis lançada verticalmente para cima, com uma massa de 40 gramas e com um módulo inicial de velocidade de lançamento de 30 metros por segundo. O objeto foi lançado a partir de uma altura de 4 metros em relação ao solo, e foi dito que a energia potencial, quer dizer, foi solicitado o cálculo da energia potencial gravitacional da partícula, né? Sabendo que, devido ao atrito, ocorreu uma perda de 5% da energia na subida. Tá? Esse é um exercício bem parecido com outros que nós já tínhamos feito. Tá? Então, o jeito mais curto, mais rápido, né, de fazer exercício era lembrando, né, que a energia total, a energia mecânica de um objeto é igual à energia cinética mais a energia potencial, nesse caso a gravitacional, que no lançamento a energia mecânica desse objeto, a energia inicial, então, 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade inicial ao quadrado mais energia potencial gravitacional, massa, gravidade, vezes a altura inicial. Energia final, como o objeto sobe até parar, ela é simplesmente massa, gravidade, altura final. E, além disso, o enunciado diz o seguinte: a energia final ela é 95% da energia inicial. Portanto, né, significa que a energia final ela é igual a 0,95 vezes a energia inicial. Como a energia final é toda potencial gravitacional, a gente precisa apenas calcular a energia inicial e depois fazer o cálculo aqui do 95% dela. Para calcular a energia inicial, massa do objeto, 40 gramas. Lembrando que aqui é necessário fazer a alteração para quilograma, então 40 gramas é 40 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido por 2, né, 1/2 aqui, então massa, e a velocidade de lançamento 30 ao quadrado. Tá? Então, com isso, nós temos aqui, separando as potências de 10, né, a gente tem 4 dividido por 2 vezes 9, né, do 3 ao quadrado, e de potência de 10, o 10 do 40, o 10 a menos 3 da conversão, e o 10 ao quadrado aqui do 3 vezes 10 da velocidade. Né? Então, aqui, 4 e 2 sobrou 2. Temos, então, 18 vezes 10 elevado a 1 menos 3 mais 2, ou seja, temos aqui energia inicial de 18 joules, tá? Esse era o valor, então, da energia inicial. Opa, isso aqui eu fiz só o cálculo da cinética, vamos voltar aqui. Esqueci de colocar a energia potencial gravitacional inicial. Então, esse é o termo de energia cinética. O termo de energia potencial gravitacional, massa, 40 gramas, 40 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a gravidade, vezes a altura inicial, esse termo aqui, né, de 4 metros. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é separar o que tem a potência de 10 do que não tem.
Então, aqui ficamos com 4 vezes 9 do 3 ao quadrado dividido por 2, 10 do 40, 10 a menos 3 da conversão de unidades e 10 ao quadrado lá do 30. Tá? Do outro lado, nós ficamos com 4 vezes 4, 10 do 40, 10 a menos 3 da conversão de unidade e 10 da gravidade. Então, agora sim, rodando a manivela, aqui nós vamos ter 18, 10 a 1 elevado a menos 3 e a mais 2, esse termo aqui é igual a 1. E aqui do outro lado nós temos 16 vezes 10 elevado a 1 menos 3 mais 1, portanto 10 elevado a menos 1. Resultado líquido disso, energia inicial, energia de lançamento, era 18 mais 1,6, tá? O que dá, então, uma energia inicial de 19,6 joules. E aí, cálculo da energia potencial gravitacional final, ela é igual à energia final, e ela é igual, então, a 0,95 vezes 19,6. Resultado disso, 0,95 vezes 19,6, 18,62 ou aproximadamente 18,6 joules. Era então a resposta do exercício número 1 da prova, tá ok? Alguma dúvida nessa solução? Nenhuma? Então vamos ao exercício de número 2. Exercício 2, vou trazer aqui o enunciado dele. Ele fala de um bloco retangular com 60 kg de massa e que foi arrastado ao longo de uma superfície horizontal devido à ação de uma força de 400 newtons horizontal paralela à superfície. O bloco e a superfície têm um coeficiente de atrito entre eles, nesse caso cinético, de 0,3, e a força aplicada atuou ao longo de 2 metros de deslocamento, e o que ele pergunta é qual vai ser a distância linear pela qual o objeto irá se deslocar após cessar a força aplicada. Então, neste exercício, a situação física, para ser melhor compreendida, precisa ser dividida em 3 fases. Inicialmente, o bloco está aqui parado, eu vou chamar isso aqui de ponto A. No ponto A, a velocidade do objeto é igual a 0, e daí uma força começa a atuar sobre ele. Essa força começa a atuar sobre o bloco, obrigado, e vai deslocá-lo. Essa é a força aplicada, essa é a força de 400 newtons. Como consequência dela, a força de atrito da ar da graça aparece aqui, a FAT, se opondo. As demais forças, força peso e força normal, não realizam trabalho, então não vou poluir mais aqui a figura com ela. O objeto, então, vai sendo arrastado por 2 metros, e eu vou chamar aqui de ponto B, o ponto onde a força aplicada deixa de atuar sobre o objeto, e aí passa a atuar apenas a força de atrito. Nesse ponto B, é o momento em que o objeto atinge a velocidade máxima, né? VB é a velocidade máxima da trajetória. A partir daqui,
o objeto começa a perder velocidade, já que ele fica somente sob a ação da força de atrito, e ele vai se deslocar uma certa distância até parar em C, quando ele volta a velocidade 0 metros por segundo. O objeto não está flutuando, não, tá? Ele está tocando aqui na superfície. A pergunta que o exercício faz é a seguinte: sabendo que a distância de A até B foi de 4 metros, ou melhor, foi de 2 metros, qual é a distância de B até C que esse objeto vai se deslocar até parar? De A até B, o objeto vai ganhando velocidade. De B até C, ele vai perdendo. Ao longo de toda a trajetória, ele não saiu da condição de zero potencial gravitacional. Então, a gente vai se preocupar aqui só com a energia cinética e com o trabalho. Então, trabalho realizado de A até B, ele foi positivo, porque a força é paralela ao deslocamento, e negativo do lado do atrito, porque ele é antiparalelo, forma 180 graus com horizontal. Então, 180, cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, aqui nós temos que o trabalho realizado de A até B foi de 400 menos, aí a força de atrito, a gente já sabe que ela é igual ao coeficiente de atrito, vezes força normal, que neste caso é igual ao peso, então 60 kg dá 600 newtons, e isso ao longo de 2 metros. Logo, nós temos que o trabalho de A até B, ele vai ser de 400 menos 180, né? Isso aqui é igual a 3 vezes 2. Isso aqui nos dá, então, 220 vezes 2. Então, o trabalho de A até B é de 440 joules. Dúvida nessa primeira parte, gente? Exercício 2. Então, olha só, 440 joules, este trabalho ele vai ser transformado em energia cinética, né? Como a gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética, então aqui, energia cinética de B menos energia cinética de A. Logo, a energia cinética de B ela é de 440 joules, tá? Já que a energia cinética de A é igual a zero. Na transição de B para C, o que vai acontecer? A única força que vai realizar trabalho vai ser a força de atrito, que tem um trabalho negativo, porque ele se opõe ao movimento. Então, menos a força de atrito, nós já calculamos ela aqui, ela é de 180 joules. 180 joules vezes a distância de B para C. Que é o que a gente quer saber, né? Esse termo desapareceu porque a força deixou de ser aplicada. Por outro lado, nós sabemos também que o trabalho de B para C vai ser igual à energia cinética de C menos a energia cinética de B. A energia cinética de C é zero, o objeto vai estar parado. Energia cinética de B, 440 joules, calculamos ela aqui em cima. Igualando essas duas coisas, o que nós temos? 180 vezes a distância é igual a 440 da energia perdida. Logo, distância B para C, 440 dividido por 180, 2
1,4 metros é a distância que o objeto vai se deslocar até parar, tá ok? Dúvidas? Nada? Então vamos à letra C. A letra C é o exercício número 3. Exercício 3, ele é parecido com o 2, só que o objeto ele tem uma descida aqui de um plano inclinado, né? Uma região onde ele vai ter uma troca, né, de energia cinética para energia potencial. Ele sai de uma altura de 8 metros, desce toda essa região aqui, saindo de 8 metros e indo para zero. A gente vai desprezar o atrito nesse trecho. Tá? Então ele vai descer ganhando velocidade, né, ganhando energia cinética, trocando, na verdade, energia potencial gravitacional por energia cinética. E aqui nesse último trecho, essa energia cinética vai se transformar em alguma forma de energia que vai ser dispersada. A pergunta é, primeiro, qual vai ser a velocidade do objeto ao atingir o solo? E a segunda, por quanto que ele vai se arrastar até parar? Então, se a gente olhar para a figura agora aqui no whiteboard, a gente pode, né, é recomendável também dividir este movimento em 3 fases. A fase A é aquela em que o objeto está parado, a fase B é o ponto de velocidade máxima dele, e a fase C é o momento em que ele volta para a velocidade zero, só que agora tendo zero também de energia potencial gravitacional. Então, nesse momento aqui de transição, que forças atuam sobre o objeto? O peso, sempre, né? A força normal e a força de atrito, que é a única que vai ter impacto aí sobre o trabalho realizado. Então, em termos energéticos, lá no ponto A, como o objeto estava parado, a única energia que ele tem é a energia potencial gravitacional. Então, 4 quilogramas, 10 metros por segundo ao quadrado, com 8 metros de altura. Temos então que o objeto tinha lá no ponto A uma energia potencial gravitacional de 320 joules. Quando ele chega aqui embaixo, toda a energia dele é cinética, e como a gente desprezou o atrito entre A e B, toda a energia potencial gravitacional dele foi convertida em energia cinética de movimento, ele chega lá embaixo com 320 joules de energia. Daí, como a gente tem o valor da massa desse objeto, que é de 4 kg, 1/2 de massa vezes velocidade b ao quadrado, isso é igual a 320. 4 e 2, sobrou 2 aqui. Velocidade b ao quadrado, então, é igual a 160. E aí, a raiz de 160 é igual a 12,6 aproximadamente, né? Então, a gente vai ter aqui uma velocidade de aproximadamente 12,6 metros por segundo, respondendo à letra A da questão número 3. Para responder a última pergunta, né, a letra B do exercício número 3, o que nós temos é que pensar que o trabalho realizado pela força de atrito é o responsável pela dissipação dessa energia. Trabalho realizado entre B e C, então ele é negativo, já que o atrito forma um ângulo de 180 graus com a direção
do movimento. Então, nós vamos ter aqui μ vezes massa vezes gravidade, já que a força normal aqui é igual ao peso, vezes a distância de B até C. Temos os dados para calcular isso? Temos. O valor de μ está lá no enunciado 0,4. Massa do objeto, 4 kg, gravidade 10, distância de B para C, o que nós queremos calcular. Então, com isso, nós temos que o trabalho realizado entre B e C, ele é igual a 16, então menos 16 vezes a distância de B para C. Né? 4 vezes 4, 16, 10 a menos 1 vezes 10, dá 1. Nós sabemos também que esse trabalho de B para C é igual à energia cinética em C menos a energia cinética em B. Energia cinética em C a gente sabe que é zero. Energia cinética em B é igual a energia em A, é igual a 320 joules. Então, isso aqui menos 320 joules. Igualando essas duas coisas, 16 vezes a distância de B para C é igual a 320, logo a distância de B para C, 320 dividido por 16, ou seja, 20 metros vai ser a distância que o objeto vai se arrastar até zerar a velocidade do movimento. Então, tá aí as 3 questões da prova, cada uma delas valia 2 pontos. Então, deixa eu salvar esse arquivo para depois poder compartilhar com vocês.